Vamos voltar e agora, dando continuidade, né, à nossa disciplina, nós vamos falar um pouco das doenças ocupacionais, que são doenças que acometem muito trabalhadores, principalmente de empresas, grandes indústrias, é muito prevalente esse tipo de doença. Vamos lá? A finalidade das campanhas preventivas, né, de segurança do trabalho é fazer com que o empregado tenha consciência da importância do uso dos EPIs, que nós vamos estudar daqui a pouco. Busca-se uma consciência prevencionista, além de que a indicação técnica do uso do EPI tem que ser exigência legal, conforme a NR 6. Eu aconselho vocês a darem uma olhada, né, nessa NR também, é muito importante para a gente. O EPI, a falta do EPI, na verdade, a gente sabe que é constante, né? Só que a gente sabe também que é ele que proporciona, né, segurança para o trabalhador. Na falta dele, o trabalhador tá exposto a diversos acidentes de trabalho, infelizmente, e doenças ocupacionais que podem ser provocadas, consequentemente. Infelizmente, gente, os casos de doenças ocupacionais vem aumentando cada dia mais, na mesma proporção de que vem aumentando o número de indústrias, né, de grandes centros industriais. Então, é comum que aumente também os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, né, dos trabalhadores. Considerado também a extensão do rol de doenças, cabe destacar 3 delas que aparecem com maior incidência e por isso são tidas como doenças ocupacionais. São as mais comuns, gente, são essas que eu vou citar para vocês. A perda auditiva induzida por ruído, que a gente chama de PAR, lesão por esforço repetitivo, que a gente chama de LER, e as doenças de coluna, que a gente chama de DORT. Então vamos lá, né, falar um pouquinho de cada uma dessas doenças. A PAI é uma diminuição progressiva auditiva decorrente da exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora. O termo perdas auditivas, né, induzidas é mais adequado, mas o termo PAI também é mais utilizado por ser, né, mais conhecido, mais menorzinho, então é bem comum que vocês vejam, né, nas literaturas o termo PAI ou mesmo o nome perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão sonora. Os distúrbios ortomoleculares, né, relacionados ao trabalho, que a gente chama de LER ou DORT, são definidos como síndromes clínicas. Esses são os mais comuns. Entre a PAI e a LER-DORT são os mais comuns que a gente encontra em trabalhadores dessas grandes indústrias, né? São definidos como síndromes clínicas, apresentam dor crônica acompanhada ou não de modificações objetivas e resultam do trabalho excessivo. A expressão LER é genérica. O médico ao diagnosticar deve especificar qual é o tipo daquela lesão, pois como refere-se às várias patologias, torna-se mais difícil determinar o tempo que leva para uma lesão persistente passar a ser crônica. Essas lesões elas são crônicas porque elas cronificam, porque na maioria dos casos o trabalhador ele começa a sentir, né? Ele começa a sentir o incômodo, a dor, mas às vezes por a carga excessiva de trabalho ele não procura o médico a tempo enquanto ela ainda está aguda, ou às vezes, né, porque não tem tempo, ou porque às vezes pensa que é uma dorzinha e logo vai passar. E essa dor acaba não passando, acaba cronificando e aí sendo pior. É uma dor muito intensa, de tratamento árduo mesmo, demora muito para tratar, porque já cronificou. Então, assim, é de extrema importância que toda empresa tenha uma prevenção primária para que possa conscientizar o trabalhador desse tipo de doenças ocupacionais. Os protocolos de procedimentos médicos periciais em doenças profissionais do trabalho, a segurança e a medicina do trabalho. A doença profissional ou do trabalho será caracterizada quando diagnosticada a intoxicação ou afecção,
Se verifica que o empregado exerce atividade que expõe ao respectivo agente patogênico, né, mediante do nexo ou causa ser estabelecido, conforme disposto nos manuais dos procedimentos médicos periciais, levando-se em consideração a correlação entre a doença, né, e o trabalho que é exercido pelo segurado. Então, todas as vezes que ocorrem as perícias, né, nos institutos de perícias periciais, precisa ser analisado a presença da doença, qual é o tipo de doença e se realmente essa doença ela tem um nexo com o tipo de atividade que aquele empregado exerce dentro daquela empresa, para que ela possa ser ou não enquadrada como uma doença ocupacional de trabalho. O atual quadro ele cobre 188 doenças, elas podem ser relacionadas ao trabalho e são distribuídas em 14 grandes capítulos. Então vamos nos aprofundar mais um pouquinho aqui nessa parte, né? Essas doenças são infecciosas ou parasitárias, temos como exemplo tuberculose, carbúnculo, leptospirose, tétano. Tétano acontece muito, por isso é que é muito importante que dentro do ambiente de trabalho o empregador ele consiga trazer campanhas de vacinação, principalmente de difteria e tétano, que é a DT, né? Ele consiga trazer para dentro do ambiente de trabalho, porque às vezes esses trabalhadores eles não querem se vacinar, ou às vezes não tem tempo, esquecem, e aí é uma doença que ela é muito comum dentro do ambiente. Então, temos outras aqui, né, malária, leishmaniose cutânea, mucosa, e aí também temos as neoplasias, tumores, né, que são as neoplasias malignas, que a gente chama, né, que podem acometer o estômago, pâncreas, a cavidade nasal, os seios da face, a laringe, os brônquios e pulmões, os ossos, e inclui também o sarcoma ósseo de bexiga. Então, assim, são diversos tipos, né, de neoplasia, até mesmo de pleura, de peritônio, pericárdio, leucemias. Então, tudo isso é considerado, sim, doença ocupacional do trabalho. E lá na perícia que é feita, o médico perito vai analisar e vai fazer a ligação da atividade, né, exercida e a doença que foi causada. Temos também doenças, né, do sangue e seus hematopoéticos, né? São diversas, gente. São púrpura, afecções hemorrágicas, leucocitose, reação leucomoide. Então, assim, são diversas. Anemia. Por isso que o empregador ele deve sempre estar atento, deve ter também sempre todo aquele apoio, todo aquele suporte ao trabalhador que adquire, né, uma dessas doenças, porque a gente vê com frequência, né, que tem serviço, tem indústria, grandes indústrias que o trabalhador adoece e fica ali por conta, precisa ir para a justiça, e isso não é o que queremos ver, né? Na verdade, a gente não quer ver que nenhum trabalhador adoeça, mas que se por acaso acontecer, que ele tenha todo o suporte necessário para que possa se recuperar. Nós temos também doenças que são endócrinas, nutricionais, metabólicas. Um exemplo muito típico é o hipotireoidismo, as substâncias exógenas, né, entre outras. Temos aqui também o que, assim, é bem típico, né, dentro de indústrias, dentro de empresas, que são os transtornos mentais de comportamento. Gente, isso é muito comum. O trabalhador, ele sente o peso, ele sente pressão do empregador em cima dele, e muitos trabalhadores aquilo acarreta para um transtorno mental de verdade. E isso é doença, sim, e a gente pode citar como a principal delas, a síndrome de Burnout, que é o esgotamento profissional, o esgotamento total. É uma doença, é considerada sim uma doença e muito grave. O trabalhador, ele adoece porque ele fica esgotado mentalmente, e ali ele não consegue mais realizar nenhuma das suas atividades rotineiras. Então, tem que ser tratada, tem que ser cuidada, mas o primordial é que ela seja prevenida mesmo. Temos também, né, doenças do sistema nervoso, diversas, né, como
aqui ataxia cerebral, parkinsonismo secundário, devido também a outros agentes externos. Então, lesão de nervo ulnar, lesão de nervo radial e várias lesões, né, neurais diversas. Encefalopatia tóxica, aguda e crônica são inúmeras doenças ocupacionais. Doenças do olho e seus anexos são muito comuns também, né? Doenças oculares, como distúrbios visuais, né? Objetivos, neurite óptica, blefarite, doenças no ouvido, como a gente até falou anteriormente, otite média, otalgia, ototáxia, são muito comuns também, principalmente em empresas que existe assim a presença de ruídos muito altos, então é muito comum que aconteça essas doenças de ouvido. Doenças do sistema circulatório, muito comum, hipertensão arterial, muito comum mesmo, gente, na atenção básica, a demanda de trabalhadores que vem, né, de empresas, grandes empresas com hipertensão é muito grande, porque eles acabam se acarretando, acabam esquecendo um pouco, né, da saúde, se alimentam mal, não se alimentam na hora, fazem esforço excessivo, às vezes sem poder, e aí acaba causando mesmo hipertensão. Às vezes chega em casa cansado, não tem tempo e nem disposição para fazer uma atividade física, nem que seja leve, e aí inúmeros fatores, né, acometem a hipertensão. Doenças também do aparelho respiratório muito comum, faringite aguda, sinusite crônica, ulceração no septo nasal, até perfuração no septo, né, no septo nasal, decorrente daquela poeira que é gerada em algumas empresas, em algumas grandes indústrias. Temos mais aqui, siderose, estanhose. Então, assim, são diversas mesmo, não tem como citar todas porque são inúmeras. Doenças do aparelho digestivo, também muito comuns, erosão dentária, alteração da cor, né, dos dentes, gengivite crônica, hepática, tóxica, então são diversas. Doenças da pele, do tecido subcutâneo, não preciso nem dizer, né, que essas então é uma das que são mais encontradas. Dermatoses, né, alterações da coloração da pele, né, do trabalhador por conta de radiação ultravioleta ou por conta de algum agente químico, né, que foi acidentalmente derramado ali. Então isso tudo pode causar uma deformidade ali no tecido da pele do trabalhador. E aqui, para finalizar, as doenças musculares, né, e do tecido conjuntivo, que é a artrite reumatoide, quando é associada à pneumocitose dos trabalhadores com carvão, a gota, né, que é induzida pelo chumbo, muita gente já ouviu falar nessa doença, é muito comum, lesões de ombro, mialgia e outras, né, outras doenças osteomusculares. E as doenças do sistema genito-urinário, muito presentes também, muito frequentes, que é a síndrome nefrite aguda, a doença glomerular crônica, nefropatia, quando é induzida por metais pesados. Então, assim, nessas instituições, nessas empresas de grande porte, quanto maior o porte da empresa, mais propício está o trabalhador de adquirir essas doenças ocupacionais. E maior ainda deve ser a prevenção primária para que esses trabalhadores possam não adquirir essas doenças, né? O importante é prevenir, porque o custo é menor e a qualidade de vida do trabalhador é melhor, tá? Então, já a gente volta com mais um conteúdo. Por agora é só. Então, beijo, fiquem com Deus e muita paz.